É uma história de apedrejamento de profetas, de morte, de destruição, de gente que não quer ouvir, que não quer remeter os frutos, que não quer cumprir o contrato. Não quer cumprir o contrato. Que acha que dá para ficar dono da vinha, sem ter relação com o dono dela. Como foi isso que a religião de Israel fez? Eles se sentiram donos da vinha, donos da revelação, donos da palavra, como eles assim supunham, donos dos oráculos divinos, donos de tudo, e qualquer que fosse o profeta, só tinha espaço se falasse o que eles gostavam, só tinha lugar se de fato fosse um indivíduo que existisse para aplaudir toda a maldade desses vinhateiros perversos, assassinos, que tomaram no peito e na raça aquilo que não lhes pertencia e se manifestaram como representantes do dono da vinha, representantes de Deus. Jesus está dizendo antes de morrer: vocês serão os responsáveis pela minha morte. Vocês estão achando que se acabarem comigo, vocês acabam com o problema de profetas vindo a Israel falar a palavra do Senhor. Vocês estão dizendo: oba, esse é o herdeiro, e ao dizerem esse é o herdeiro, vocês se auto-incriminam, porque vocês sabem e reconhecem quem eu sou, mas ainda assim não querem conversar, não querem pagar o que é devido, não querem se submeter, não querem a alteração, a mudança de significado, não querem entregar a propriedade a quem de direito. Vocês querem ser os donos contínuos da representação, vocês querem transformar o reino de Deus em franquia, a igreja de Deus em franquia. Vocês querem que tudo isso seja algo de vocês. Agora, Jesus disse isso para principais sacerdotes, fariseus, religiosos daqueles dias, que vieram a ser os que de fato o mataram, entregaram para ser morto na cruz fora da cidade. Você acha que tem alguma diferença para os nossos dias? A única é que eles não estão assassinando Jesus de carne e osso, mas eles assassinam o conceito, eles assassinam a palavra, eles assassinam o evangelho, eles escondem a narrativa do evangelho, eles sepultam o ensino de Jesus, eles não remetem os frutos e se apresentam ao mundo como representantes de Deus. Foi assim nos dias de Jesus e é assim entre nós. Continua tudo igual, aliás, tudo pior. Jesus, todavia, pergunta a eles: o que vocês acham que o Senhor da vinha fará quando ele vier, ele mesmo, encontrar com vocês, lavradores maus, arrendatários perversos, que se fizeram representantes do reino de Deus no mundo, sem Deus e contra Deus, contra o evangelho de Cristo, contra o Filho de Deus, contra os profetas de Deus, contra a palavra de Deus? O que vocês acham que acontecerá com vocês que fizeram um contrato de arrendamento, dizendo: nós vamos remeter os frutos do reino que tu nos confiaste no tempo próprio? E, ao contrário, toda vez que um profeta é enviado, vocês apedrejam, matam e espancam, ou exilam, ou sepultam no ostracismo, calam a boca do indivíduo para sempre. O que vocês acham que vai acontecer com vocês? Pergunta Jesus. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, num desespero
numa raiva terrível, mas a pergunta está colocada e Jesus responde: ele fará vocês perecerem horrivelmente, porque vocês são malvados. E ele vai entregar o reino de Deus a outros que têm um compromisso de produzir o fruto, de entregar o fruto, dando honra e glória ao dono da vinha. É isto que ele fará, como foi isso que ele fez. Ele fez isso com os judeus lá atrás, passou a vinha a outros, aos Pedros, aos Joões, aos Tiagos, aos Paulos, aos que não tinham nada a ver, de acordo com a aristocracia religiosa de Israel, como sendo os possíveis eleitos para essa tarefa, mas foi assim que ele determinou entregar para esse povo lá da Galileia, para esses plebeus que não sabiam nada de coisa alguma. Entregou e confiou a eles a simplicidade do seu reino, como foi entregando a outros depois, como toda vez que aparece um grupo que resolve se tornar dono da palavra, dono da doutrina, dono do ensino, dono do evangelho, dono da revelação, sejam eles judeus do templo, lá atrás, há 2000 anos, com toda aquela estrutura levítica de sacerdócio, não sejam eles os que vieram depois, aqueles que transformaram o evangelho de Jesus em cristianismo, foram aqueles que se tornaram os herdeiros das grandes edificações greco-romanas dedicadas ao panteão e que agora se tornavam poderosos gestores daqueles grandes templos históricos pagãos agora dedicados a Pedro, Tiago, João, Maria, Paulo, mas eram arrendatários maus, estavam descumprindo o contrato do evangelho com eles, estavam abandonando o evangelho e se entregando apaixonadamente a essa possibilidade de se tornarem os herdeiros, os donos. Aí se assentam num trono, é um trono papal, onde quem se assenta ali é o vigário de Cristo, é o representante de Deus. E como aquele trono papal, milhares de outros tronos foram erguidos. Cada grupo, cada seita que se separa uma da outra, se separa porque alguém está querendo ter um trono para si mesmo. E para não ficarmos andando durante 2000 anos de história, basta olhar à nossa volta as dezenas, centenas, quem sabe milhares de tronos, milhares de vinhas com dono, aonde Jesus não entra, como eu sei de um deles, que me falou: olha, essa coisa de Jesus é lá para fora. Aqui dentro, quem manda sou eu, e eu não faço pergunta a Deus. Eu ouvi, e eu vi dezenas de vezes o mesmo comportamento. Deus é um produto que a gente argumenta a respeito, a gente vende da porta para fora. Aqui dentro, nas decisões interiores, o cara quase que disse: Deus sou eu. E o que é isso, senão o espírito desses vinhateiros? É o mesmo espírito, dizendo: isso aqui é nosso, se tornou nossa propriedade. O cara chega a dizer: é a minha igreja, é o meu povo, são as minhas ovelhas, é o meu ministério. É tudo falado não numa perspectiva de serviço, mas de propriedade, de domínio, de arrendatários. Chegaram piedosos, dizendo que amavam a Deus e queriam servi-lo. Depois de um ano, você volta lá e eles já são proprietários da vinha. Meu Jesus, vocês não estão se enxergando, nem enxergando o que vocês mesmos frequentam.
É séria essa situação. Há uma palavra de Jesus contra esse espírito, dizendo: eles vão perecer horrivelmente porque são malvados. Então Jesus perguntou a eles e pergunta a nós, agora aqui, hoje já. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Cita o que está dito nas Escrituras para ver se a memória deles se aviva. É o Salmo 118, 22 e 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, aquela pedra que alguém trouxe e disse: olha, vamos botar essa aqui porque ela está certa. Essa pedra está certa. Ela está no nível, ela está no prumo, ela está no comprimento e na largura. Ela não tem erro, ela é perfeita. Vamos colocá-la como pedra de esquina, pedra de referência, pedra de balizamento para a construção. E no passado era assim que se construía, e até há bem pouco tempo atrás, e até hoje. Você pode, hoje em dia, não precisar mais de uma pedra, mas você vai precisar das referências em torno das quais você constrói a sua arquitetura. E aí, então, Jesus usa essa linguagem que todo mundo entendia, todo mundo ou tem casa ou trabalha na casa para construir a casa de alguém. No passado, então, isso era algo que era impossível que qualquer pessoa desconhecesse esse princípio. E aí ele cita o Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os construtores é uma alusão aos líderes da religião, que acham que eles é que estão construindo a obra de Deus, que é outra expressão que está na boca da perversão dos malvados. A obra de Deus, a obra de Deus, a obra que Deus me deu, a obra, mas a pedra de esquina foi desprezada. É a obra de Deus, mas Jesus não tem lugar, não é referência de nada nem para nada. Moisés é pedra, Elias é pedra, Abraão é pedra, mas Jesus não é a principal pedra de esquina. O Evangelho não é. A lei de Moisés é. Qualquer coisa é, mas Jesus não. Jesus serve só como um nome para batizar a construção, para ficar na porta, na fachada, mas ele mesmo não tem nada a ver com aquela edificação. Aquela é uma obra que usa o nome dele, mas pertence a outros. É isso que ele está dizendo que aconteceu e aconteceria. É profética essa parábola. Portanto, vos digo, completa Jesus, que o reino de Deus lhes será tirado. Toda vez que alguém se entrega a esse espírito, o reino de Deus morre no coração da pessoa. Morre. É por isso que a gente tem milhares de igrejas, mas não tem reino de Deus praticamente nenhum. Porque o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. O reino de Deus não é dinheiro, não é festa pública, celebração, marchas. O reino de Deus não é banquete, o reino de Deus não é feito dessas coisas de prosperidade, comida, vinho, bebida, sobras. Não. Esses são os reinos desse mundo que são assim, medidos por comida, por bebida, por festa, por caprichos realizados, por prosperidades materiais,
que vieram a se tornar reais, que são posse de alguns, determinando o cetro e o poder do indivíduo. Não, esse é o reino dos homens, são os reinos deste mundo, não o reino de Deus. O reino de Deus é feito de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Você me entendeu? Assim é o reino de Deus. E Jesus diz aqui, vocês que quiseram construir uma vinha sem o Espírito Santo, sem a presença do Filho do Dono, sem os profetas e as profecias da verdade, vocês que quiseram erigir um negócio em nome de Deus, sem Deus, vocês que fizeram essa obra de Deus sem a referência do Evangelho e contra o Evangelho, saibam, o reino de Deus será tirado de vocês, vocês nem vão notar. Vocês falarão sozinhos, mas o reino, a palavra, já não estará entre vocês. Como hoje, se você quiser encontrar a palavra do reino, não vá a nenhuma dessas superestruturas, dessas vinhas artificiais que abriram mão da pedra de esquina, do evangelho simples que é Jesus. Não vá. O reino de Deus está em lugares pequenos, está com gente simples, 2, 3, 10, 12 reunidos em seu nome, com pureza de coração, dispondo-se a ajudarem-se mutuamente, tanto quanto estendendo as mãos para tocar a necessidade dos carentes. O reino de Deus deixou de ser templo, o reino de Deus deixou de ser grandes organizações que ele nunca foi. O reino de Deus não tem tronos, o reino de Deus não tem lugar de vaticínios, não tem seus vaticanos, nem grandes em prédios e nem aqueles que a gente vê aos milhares, aonde se assentam em tronos superiores os donos do povo, dos rebanhos, das ovelhas, de tudo em nome de Deus. O reino de Deus não está aí. O reino de... Aí você encontra muita gente, até muita animação, mas não encontra aquele calor verdadeiro, aquele fogo sincero, aquela palavra da vida, aquela certeza de que você meteu a cara num ambiente, numa dimensão de natureza espiritual, onde tudo é verdade, onde tudo tem consequências, onde a sinceridade conta acima de tudo. O reino de Deus está nesses lugares, sobretudo está nessas pessoas que encarnam o Evangelho com simplicidade, que o vivem com pureza e que amam com genuinidade e que vivem com justiça, paz e alegria sincera no Espírito Santo. É para aí que o reino de Deus foi e saiu dos conglomerados, aonde a pedra preciosa, a pedra de esquina, a pedra do Evangelho, foi rejeitada. O reino de Deus foi tirado e foi entregue a um povo simples, muitas vezes nem percebido, e que são os que estão entregando o fruto genuíno do reino ao dono da vinha, com pureza e com alegria, com privilégio entregam a ele tudo que está sendo produzido e realizado em seu nome para a glória dele. E aí Jesus diz a esses que se sentem donos, ele afirma:
todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Essa pedra de espina que foi rejeitada por vocês. Vocês vão se despedaçar, isso é sério. E aquele sobre quem ela cair vai virar pó. O cara que vai contra ela vira caco. E aquele sobre quem ela cai vira pó. Vocês não têm chance, não brinquem disto. Pode ser que hoje aqui, na singeleza dessa conversa, dentro da minha biblioteca, que eu esteja conseguindo atingir o coração de alguns que estavam entrando nessa, ou atingir o coração de alguns que estejam dentro dessa e que tenham ouvido a palavra de Deus com temor, com tremor, e que agora estejam se permitindo arrancar daí, em nome de Jesus, arrancar daí em nome de Jesus, para que não sejam desses que, indo contra ela, se despedacem sobre quem ela vem a cair e que se tornam pó. É aí que os principais sacerdotes, os religiosos, como hoje também, foi lá então, foi em todos os outros demais tempos e é hoje também, ouvindo estas parábolas proféticas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E aí, eles se converteram? Eles se quebrantaram? Não. Isso é que é terrível. É que a gente fala aqui e não tem uma única voz para se pôr em pé e dizer o que o Caio está dizendo é mentira. Não é a interpretação exata do espírito da mensagem de Jesus. Não, não é. Não tem ninguém em lugar nenhum. E na minha frente, então, não aparecem nem mortos. Porque todos sabem que é verdade. Entenderam. Isso é que é terrível. É você compreender que a respeito de você que Jesus está falando, que o Evangelho está falando, que eu, em nome de Jesus e do Evangelho que é Jesus, estou falando. Entenderam. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, temeram, entenderam, só não fizeram contra ele o que ele mesmo tinha contado na parábola, que era pegá-lo, apedrejá-lo, amarrá-lo naquela mesma hora e matá-lo, que era o desejo deles. Entenderam, eles preferiram entender que era contra eles do que entender o que estava sendo dito. Entenderam o que estava sendo dito, entenderam que era contra eles, e ao invés de se converterem, conforme Jesus tinha contado na parábola, quiseram matar Jesus. Só não o fizeram ali porque tinha gente demais, eles ficaram com medo de que aquilo tudo voltasse contra eles, ficaram com medo de ser linchados se fizessem aquilo daquele jeito. Porque as multidões o consideravam um profeta, então eles disseram, agora não. Mas é trágico, é você saber que essa moçada toda está entendendo tudo. Eles entenderam. Eles entenderam. Eles entenderam. É aqui que já está o juízo final estabelecido. O machado é colocado na raiz da árvore. Por quê? Eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles entenderam que era a respeito de qualquer um que exista praticando esse estelionato contra Deus, contra o reino de Deus. Eles entenderam. E você entendeu também. Todos os que ouvirem vão entender também. Ninguém vai ficar sem entender. Jesus, ninguém vai ficar sem entender.
Tu prometeste que o teu Espírito daria testemunho. E eu peço que esteja acontecendo isso agora. Eu não estou aqui para fazer nada que não seja tentar ajudar as pessoas a entenderem e, pelo poder do Espírito Santo, se enxergarem nessa compreensão. Por favor, permite que os que se entendam se convertam, se quebrantem, para que saiam dessa zona de risco, desse grupo de risco que pode se despedaçar ou virar pó. Pode se despedaçar ou virar pó. O melhor cenário é se despedaçar e o pior é virar pó. Por favor, salva-nos de qualquer dessas duas perspectivas. Permite que nós não entendamos como juízo contra nós e transformemos a compreensão do Evangelho em juízo final na nossa vida, porque compreendendo não nos convertamos, não nos tornemos gente que muda de lado nessa história, nessa narrativa, continuando sendo duros de coração como os arrendatários perversos. Permite que nós e muitos mudemos de lado e nos convertamos àqueles a quem tu vais entregar o reino, para ser tocado com a simplicidade, com justiça, paz, amor e alegria no Espírito Santo, com pureza de coração, com quebrantamento. É o que eu te peço que tu realizes sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.